Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Marcos Liboni, médico psiquiatra aqui de Londrina, no Paraná, sul do Brasil, sul do mundo. Você está se sentindo cansado, cansada? Você tem sentido muitas vezes que o seu mundo, a sua vida, está te exigindo muito mais do que você daria conta ou está dando conta? Você está sentindo a sensação muitas vezes de hesitar frente a um conjunto de necessidades e também de responsabilidades que você tem que fazer? Você que é jovem está com dificuldade de pensar o futuro? Bom, essas são algumas de várias, inúmeras questões para nós pensarmos e refletirmos o quanto que eu, a minha equipe de assessoria aqui, nós pensamos a necessidade de conversar um pouco sobre esse tema do cansaço físico e mental, que, sem dúvida nenhuma, a maioria de nós, salvo talvez alguns pouquíssimos exemplos, eu me permito dizer que está acontecendo hoje no mundo, de forma geral. Mas o porquê disso? Bom, o primeiro que eu penso, e aí recobrando algumas literaturas, algumas mais lá do passado, algumas mais recentes. Tem um livro muito interessante que é bem pequenininho, de um filósofo sul-coreano chamado Byung-Hun Chang-hun, que fala da Sociedade do Cansaço, publicado em 2015, que ele dá um enfoque sobre o excesso de positividade e desempenho que nós temos que ter na nossa vida. Se a gente for ver até esse caminho que eu estou aqui alcançando vocês, através dessa plataforma de mídia social, tem exigido muito da gente. E o que seria o cansaço decorrente dessa exigência? Nós todos hoje estamos fundamentalmente cansados neuronalmente. São os nossos neurônios que estão se cansando. Porque se nós formos pensar, meus amigos e minhas amigas, nós estamos vivendo revoluções de muito pouco tempo para cá, contabilizando ainda a medonha pandemia que nós tivemos, que ainda está ressonando nas nossas vidas de diversas formas, e que trouxe para nós, junto de outros tantos elementos, seja do contexto sociocultural, história, economia, política, tecnologia, um volume de, principalmente, informações que naturalmente faz com que o nosso organismo, se você tiver curiosidade, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre emoções e sentimentos. E toda vez que o nosso pensamento ou na nossa consciência emerge qualquer tipo de conteúdo, as nossas emoções vão falar para dar tonalidade. Então nós somos evocados a muitas vezes ter emoções tão intensas, e o mecanismo digital é, entre aspas, culpado disso, que a gente acaba se esgotando. E o esgotamento mental, ele vem junto com o físico, naturalmente. Porque também, ao mesmo tempo, a gente estamos nos tornando sociedades extremamente mentais, extremamente cognitivas, extremamente de pensamento e muito pouco físicas. A gente, numa cidade de médio porte ou numa grande cidade, mesmo em cidades pequenas, eu trato de pacientes e lido com situações de docência em relação a isso, você vê pessoas, principalmente infância, adolescência, fechados em quartos, fechados em casa, em tecnologia, sendo que moram em lugares que permitiam toda uma vivência com a natureza. Só vocês verem o que tem nas grandes cidades hoje. Ou cidades também, como eu estou falando, os espaços públicos, onde é que eles estão? Onde estão as praças? Tem, claro, outras possíveis razões para isso, mas essa discussão é um pouco mais enviesada por questões, do ponto de vista de visão de mundo. Mas a gente está vivendo um contexto onde nós estamos nos esgotando neuronalmente. Os nossos neurônios, que são parte do nosso sistema nervoso, tá? As unidades que compõem esse órgão aqui, que são duas metades, tá? Esse é o nosso cérebro, um molde, né? E que fazem o seu trabalho a partir de uma complexa natureza e que respondem ou correspondem à nossa evolução e às nossas perspectivas. Estudo, trabalho, relações com o mundo, enfim, tudo. Depende do seu bom funcionamento, de como está funcionando a nossa saúde física, sobretudo mental e sobretudo a nossa saúde neuronal. Convido vocês a pensar um pouco, refletir comigo, porque o importante é entender que a gente está passando por isso e
o excesso de positividade, o excesso de necessidade de desempenho, que a gente tem que ser bem sucedido a todo momento, que a gente tem que fazer mais, que nunca é suficiente, né? Cada vez mais trabalhando. Só a gente vê, né? Muitos de vocês estão me vendo aqui tarde da noite, e muitos de vocês também trabalharam até muitas vezes tarde da noite em casa por conta da tecnologia. Isso cansa muito. Eu acho que a gente precisa rever os nossos conceitos, rever o que a gente está se proporcionando, porque o nosso corpo fala, e muitas vezes o cansaço é a forma dele falar. Então eu convido você, meu caro, minha cara, a pensarmos juntos quais são as necessidades que você está se impondo, porque se o seu corpo está falando, você precisa ouvi-lo mais. Tá bom? Obrigado aí pelo esse breve momento, até um outro momento. Um forte abraço, saúde para você. Muito bom.